Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Nós estamos começando direto dos estúdios do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, mais um Sala de Prescrição. Aquele programa que vocês já sabem fala sobre vida, filosofia, artes, música, entretenimento e, inclusive, esportes centrados no futebol. Hoje tenho o prazer de voltar a dividir bancada com o Dr. Ricardo Nogueira, a enciclopédia do futebol brasileiro. Meu pai sempre fica impressionado. Eu estava ontem, passei o Dia dos Pais, e o meu pai comentou de novo que vê muito programa por causa do seu conhecimento, doutor Nogueira. Na verdade, ele vê por causa da tua, que tu é o filho dele, que ele tem muito orgulho, né? E a enciclopédia do futebol brasileiro era o Newton Santos, que era o famoso lateral esquerdo, bicampeão de 58 e 62. O Newton Santos sabia tudo de futebol e conhecia tudo. E teve com os maiores jogadores, porque essas duas seleções, né? O Didi, que foi treinador do Peru na Copa de 70 contra o Brasil, mas o Didi era uma elegância para jogar. Ele criou um tipo de batida de falta que era a famosa folha seca. Ele batia, Alessandra, e a bola, quando chegava perto do gol da rede, ela dava eu não sei que efeito que ele criava, só ele sabia fazer aquilo. Era a famosa folha seca. Ela caía e o goleiro ia certo e ela dava uma caída. Depois eu conto a história da folha seca. Ao meu lado, dividindo a bancada, ela, a rainha do programa, doutora Alessandra Felicetti. E aí, voltando? Tudo bem, doutor Jefferson? Tudo bem. Fazia tempo que eu não vinha, né? Eu acho que ela estava esperando o Grêmio ganhar. Acho que desde a Copa. Estava esperando o Pavon se redimir. Agora o Pavon é o nosso ídolo. Mas o que... Iniciando, o que tá achando do Pavon? O Pavon jogando no lugar certo dele, tá fazendo gol aí, ó. Eu acho que o Pavon tem limites técnicos, mas o Pavon é um cara que o jeito dele a torcida gosta, né? O cara é dedicado, resiliente. Eu acho que ele estava merecendo isso por tudo que ele passou. Ele foi o grande culpado da má fase do Grêmio. Teve torcida aí que fez carta pedindo para ele ir embora. E aí agora, nos 2 últimos jogos, ele nos deu a vitória. Deu na classificação da Copa do Brasil agora e deu a vitória seguinte, no último jogo. Acho que ele merece, merecedor. Vem cá, ele jogava mal, mas esforço ele sempre tem. Não, esforço ele tem. Ele toma umas decisões erradas. Ele perde, assim, mas ele perde a bola, só que ele vai atrás recuperar. Não é que nem o Nardoni da vida, que perdeu a bola e ficou olhando o jogador avançar e não se esforçou. Então, isso o Pavon tem, isso a gente não pode dizer. Bom, e como vocês sabem, sempre tem um convidado especial, e o nosso convidado especial vem do núcleo acadêmico do Sindicato Médico, o Jonas Reis. E aí, Jonas? Prazer em te receber aí no programa, seja bem-vindo. E dentro de uma política que nós temos aqui na comunicação, todos nós, de trazer a juventude do sindicato. Para a juventude do sindicato, além de partilhar o que a gente tem de bom para apresentar, nos partilhar para o núcleo jovem, que a gente está carente da participação de vocês. Perfeitamente, uma boa tarde a todos. É prazer estar aqui compondo a mesa com os senhores. É importante, não só para vocês ter um contato com essa juventude, mas para que os jovens também tenham contato com a experiência de vida, seja futebolística, de outras histórias, seja atual do Grêmio, que na verdade não sou muito fã, seja conversando de tantos outros assuntos que a gente tem em comum. Mas tu tem um time que tu torce? Eu sou colorado. Colorado. Mas eu também sei, Jonas, que tu era presidente da Liga Esportiva, é isso? Isso, eu era presidente da Atlética, da Medicina da PUC, da UDEP, União Desportiva Eduardo Paglioli. Uma pergunta, as atléticas, tu tem ideia de quando é que elas se formaram? Porque na minha época, eu também sou formado na PUC, e não tinham atléticas. Até foi uma novidade para mim alguns anos atrás, saber que tinham se formado essas atléticas. E até uma peculiaridade, fiquei sabendo da formação das atléticas de uma vez que deu problema com a UBRA, ou da UBRA com a PUC, ou da PUC com a UBRA, ali que eu fiquei sabendo que existia uma atlética.
Tu tem ideia de quando que se formou, faz quanto tempo e como se formaram essas atléticas? No Brasil, a gente tem um movimento de atléticas que começa em São Paulo, na década de 60, década de 70, nas grandes faculdades de medicina e de engenharia, se não me engano, da USP, enfim. E essa tramitação ela vem descendo para o país, subindo para o país também. As nossas atléticas aqui... Na minha época, tinha os jogos brasileiros das faculdades de medicina, que até tinha um nome. Agora eu não me lembro qual era esse nome. Tipo assim, de uma Olimpíada das faculdades de medicina. E eu me formei em 83, né? Então, que era forte, a atlética era mais forte do que o diretor acadêmico. Porque o pessoal tinha o time de vôlei, de basquete. Certo, mas eu me lembro disso, já que ele falou na questão de ter vindo de São Paulo, eu me lembro disso, do período que eu morei em São Paulo, de ter lá a Atlética Pinheiros, ter o Clube Pinheiros. Mas nas faculdades de medicina. Mas aqui no Rio Grande do Sul, mas a faculdade de medicina treinava no clube, na Atlética do Pinheiros, lá era forte. Forte na natação, forte no voleibol. Mas aqui na nossa realidade do Rio Grande do Sul, ou pelo menos a nossa realidade próxima, eu não me lembro de ter esse nome, Atlética. Eu não me lembro disso também. Então, mas tinha, tem a ver tinha com uns jogos, as intermédios. Era intermédio. Isso, exatamente. Mas não era atlética. Aqui, a partir dos anos 2000, temos esse movimento nas atléticas então das faculdades, dos cursos de medicina, principalmente. A E partir dos anos disputavam, 2000... E era do Brasil inteiro, né? Isso. E depois, ao longo do tempo, foi sendo seccionado isso, né? As competições, elas ficavam restritas ao Sudeste, aí tem o Intermédio Pantanal, tem o Intermédio Nordeste, tem o Intermédio Norte, tem o Intermédio Sul. Sim, que, com certa tanta feita, faculdade de numa época, medicina, né? Fomos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e as faculdades do Paraná. Certo. E de lá para cá, Paraná ficou isolado numa competição única e a gente continuou competindo Então, entre os Rio Grande do Sul e intermédios Santa que tem Catarina. anualmente é Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso, os nossos aqui da região são E o esses que a gente objetivo disputa. da Atlética era formatar as equipes para competição? Como é que se desenvolveu esse trâmite? A gente desenvolve uma série de habilidades junto do esporte, né? Daí que vem, junto da formação médica, a prática esportiva. Mas como todo atleta pode-se dizer amador, talvez já tenha tido uma história de tentativa profissional ou algum êxito durante a carreira mais jovem, né? E quem gosta do esporte, precisa seguir praticando o esporte, não consegue se desvencilhar dele. Estando na faculdade, uma agenda apertada, muito estudo, muitas outras coisas envolvidas, a escapatória, a válvula de escape foi essa. Construir uma instituição que permitisse praticar o esporte junto com seus agregados, com seus colegas. É daí que vem a ideia da Atlética. E tem um espaço físico onde a Atlética se reúne? Como é que funciona? São reuniões semanais? Não tem cronograma? E principalmente, se tu pudesse nos dizer, existem modalidades pré-estabelecidas do que disputa intermédio? Perfeito, essa é uma boa pergunta. Em São Paulo, de novo, onde vem a origem dessas coisas, a gente tinha a Atlética Pinheiro, que tinha um estabelecimento próprio, tem a USP também, tem um espaço de competição que é só deles. Aqui no Rio Grande do Sul, dificilmente a gente tem algo que é exclusivo da Atlética. A Atlética em si, ela se diferencia pelos seus cursos dentro da universidade, ou seja, na PUC tem a Atlética do curso de Medicina, tem a Atlética do curso das faculdades de artes visuais, tem a Atlética do curso de Engenharia, assim como na URGS, na Fundação, nessas outras faculdades das universidades também. Então, cada uma tem o seu agregado de alunos como faz, né? Normalmente, o espaço físico que nos compete é uma sala cedida para a universidade e a gente usa para treinamento espaços comuns ou áreas externas, ou nas faculdades públicas, normalmente tem algum tipo de convênio para uso do espaço poliesportivo da faculdade. Na PUC, a gente ainda sangra um pouco o bolso para poder alugar os espaços do parque esportivo. Mas ao longo do tempo, tudo isso vai se desenvolvendo agora, na pelos Ubra, próprios alunos, sempre buscando isso. Na Ubra, a Ubra tinha uma estrutura esportiva fantástica, não sei se vocês lembram. Conheceu? Tinha tudo, Sim. piscina térmica, Depois o futebol de campo. futebol a Ubra de campo, disputou gauchão. tinha futebol de salão também. Salvo engano, o time de futsal masculino da Ubra já disputou o Mundial. Mundial de futsal. Era mais organizado, né? Porque eu ia dizer, Exatamente. eu não me lembrava de Atlética, mas assim, quando fiz a faculdade, fiz na URGS, e aí nós tínhamos um time de futebol feminino.
Futebol 7 feminino. Mas era aquela coisa. Mas era só da medicina? Só da medicina. E aí era assim, a gente se reunia, alugava um lugar, treinava, um dos guris era nosso treinador e a gente chegou a participar. Eu depois acabei me machucando e fiquei com medo de voltar. Mas o primeiro semestre todo a gente treinou, participamos de competição, inclusive o meu time ganhou o campeonato. Meus parabéns. E tenho a minha medalhinha guardada até hoje, mas era totalmente assim. E os guris jogavam, tinha o time de basquete, tinha time de futebol, mas era dentro do intermédio ali, né? Perfeito. E tinha também, na minha época, não sei se na época de vocês, os Jogos dos Bichos. Aqui em Porto Alegre tinha Jogos dos Bichos. Não tinha? Não. Então era assim, o pessoal que entrava nas faculdades de medicina, então tinha futebol de salão, vôlei, basquete, né? Eu jogava no time de futebol de salão da Leiga, lá da Federal de Pelotas, né? Então ali era para todo mundo se conhecer e lotava, o ginásio ficava lotadinho. E depois lá em Pelotas, tinha cada faculdade, as mais famosas era a da Leiga, que era a famosa boate da Leiga, e a da Odonto, né? Então depois dos jogos todo mundo para boate. Na verdade era pra gente era um motivo, né? Confraternizar. Confraternizar. E era uma coisa maravilhosa, porque o que tinha? Tinha muita gente do interior. Na medicina tinha muita gente do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, né? Então era uma confraternização total, né? E eu me lembro que a gente treinava, nós tínhamos uma quadra, a Leiga, lá em Pelotas, fica no bairro Fragata, na Duque de Caxias, número 250. Fica entre a Coca-Cola e o quartel. E nós treinava futebol de campo no campo do quartel, do Exército. E nós tínhamos uma quadra, que era futebol de salão, vôlei e basquete, aí dentro da faculdade mesmo. Né? E todo mundo, cada um participava, tinha atletismo. Eu queria saber do Jonas, hoje em dia, tem modalidades pré-estabelecidas que disputam o intermédio, as coisas... Como funciona isso? Temos, ao longo do tempo, as próprias competições, assim como as atléticas, vão seguindo uma trajetória de aperfeiçoamento das suas funções. Sempre os acadêmicos são quem comandam, né? Equipes de coordenação e de organização de eventos, que nem o Intermédio Sul, que reúne Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ou o JUMED, que são os Jogos Universitários de Medicina, que são só do Rio Grande do Sul, nesse caso. Qualquer uma dessas competições tem os seus regulamentos, os seus estatutos próprios. No intermédio, a gente costuma competir e dividir a competição em jogos individuais e jogos coletivos, né? Pré-estabelecidos. Esses jogos individuais vão desde vôlei em dupla, embora não seja individual, a gente joga dessa forma, competições de atletismo, diversas provas dentro do atletismo, diversas provas de natação. Nós temos os jogos de boteco, que são para aqueles que não têm tantas aptidões físicas. Truco. Né? Truco Galdério, truco paulista. Peteleco. Joga-se xadrez. Joga-se xadrez, joga-se sinuca. Peteleco ainda tem? Legal. Peteleco não tem mais, não oficialmente. Lá na Leiga o peteleco era forte. Do Pinogol. É aquele que a gente fazia não, assim. Esse não tem mais. Há um tempo tu jogou peteleco? Não. Então dava com o dedo assim, batia no outro. Sim, a bolinha de esferinha. Há um tempo atrás tinha Pacal, Fla-Flu, Pebolim, enfim, cada um denomina de um jeito, já não tem mais este. Mas tem outras modalidades também, tênis de mesa, nos coletivos, joga-se também tênis de quadra, aliás, é muito disputado dentro do intermédio. Nos coletivos, joga-se os clássicos, futsal masculino e as outras modalidades em ambos os naipes, vôlei de quadra, futsal, basquete e o handebol. E o pessoal leva a sério essa preparação antes, assim, tem o time que se reúne, para disputar ou a preparação começa mais próxima da competição? Cada atlética tem a sua realidade, de acordo com a faculdade, de acordo com os acadêmicos que tem e das condições que consegue impor, né, para todas as pessoas. Mas, normalmente, o pessoal leva muito a sério. Faz treinamentos rigorosos durante o semestre, antes de começar as competições. Normalmente, o intermédio ocorre no feriado de Corpus Christi, no início do mês de junho. Então, desde a entrada dos calouros, ali no mês de fevereiro, março, até a competição em si do intermédio, todo mundo treina semanalmente, normalmente. Desenvolvem os treinamentos depois até o JUMED, né, que ocorre normalmente em setembro. Em outubro ainda tem uma outra competição que é feita pela Faculdade da Unisc de Medicina, que é o Oktobermed,
E aí depois o pessoal ganha umas férias no mês de novembro, dezembro. Mas em janeiro todo mundo na praia já começa a postar alguma coisa, competindo, correndo na areia, fazendo algum tipo de exercício, pensando em voltar nas competições e chegar bem pro intermédio. Na minha época, apareceram alguns que se tornaram profissionais. Por exemplo, o Sócrates, né? O Sócrates era médico, né? Aqui no Rio Grande do Sul tinha o Luiz Freire, que não conseguiu completar. Luiz Freire era irmão do... Ele tinha um irmão... Sim, jogou futebol. Jogou futebol. Ele tinha um irmão que jogava. O Luiz Freire, depois naquela reconstrução do Inter, na época do Miranda, o Luiz Freire e o Iton Fritz estavam na comissão técnica. Mas o Luiz Freire não completou a medicina. E tinha no Inter um meia chamado Marquinhos Dalólio. Mas esse foi o contrário, né? Ele largou o profissional e entrou na medicina depois. Isso. E é um grande cirurgião. Ele opera na Santa Casa. Esse cara... É urologista em São Paulo. Eu me lembro que o pessoal entrevistou ele e ele diz assim, não perderam um grande jogador, mas ganharam um grande cirurgião. E tinha aqui famosos do nosso Grêmio, Alessandra, o Milton Quelli, dentista, o Gessi, dentista. O Gessi se formou em odontologia e largou o futebol. E tinha um contrato para ir para o Real Madrid. Tu acredita nisso? Eu me lembro, alguém teve aqui e contou essa história. Quem é que contou essa história dele? Foi o Bekele. Sérgio Bekele. E além de tudo, e o Gessi era muito bonito, né? O Gessi foi agarrado pela Elis Regina, né? Ela que agarrou ele, né? Não, o Gessi era lindíssimo. Não, as mulheres andavam tudo atrás do Gessi. E tinha uns que foram dentistas. O paraguaio, não sei se tu te lembra, o centroavante. O Paraguai, não sei se saiu do Grêmio, foi jogar lá em Pelotas, jogou no Farroupilha, jogou no Pelotas, era dentista. O Piva, que era um goleiro, também dentista. O Caramuru, que era outro goleiro dentista. E de jogador de futebol médico, assim, que eu me lembro, acho que o mais famoso é o Sócrates, né? É que é difícil, né? É complexo. É, São duas carreiras exigentes, Eu ia né? te perguntar, quando aparece um assim, que é ex-profissional, por exemplo, e aí como é que fica... Se tenta fazer um equilíbrio de forças ou não? Justamente o contrário, a Atlética quer o cara que foi profissional para poder ter uma vantagem. Como fica isso? É que a gente não tem domínio sobre esse draft dos atletas, né? É de acordo com o que cada um vai sendo aprovado no vestibular, vai entrando nas faculdades. Às vezes entra em alguma faculdade particular, recebe uma oportunidade de transferência para uma faculdade pública e a gente também perde esses atletas. Enfim, conforme eles vão entrando nas faculdades, vão criando esse senso de pertencimento nas atléticas com seus colegas, vão treinando cada vez mais e criam amor por aquela camisa, por aquele time que representam. É assim que funciona. Grandes expoentes que a gente tem do esporte juvenil, assim, que competem desde sempre, vêm da natação, do GNU, por exemplo, vêm de times de basquete da Sojipa. Então, tem expoentes assim. Do futsal, como a maioria dos rapazes costuma jogar, futebol 7, futsal, tem gente que vem do interior, joga em Venâncio Aires, joga nas outras, em Carlos Barbosa, coisas assim, e em algum momento desperta essa veia de estudos, vem para o meio da medicina, é aprovado no vestibular e entra. Qual o esporte que tu pratica? Eu fui criado jogando futsal. Opa. Joguei na categoria de base do Inter e do Grêmio, uma época. Não tive êxito como gostaria, mas tive a experiência. Em algum momento também, antes da minha formação no ensino médio, fui do time de futsal do Internacional. Depois disso, daí tive uma outra carreira como técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico, outras profissões, até entrar na medicina. E aí agora, pela Atlética, futsal, futset, tento sempre fingir que sei alguma coisa de vôlei, de handebol, de basquete, mas é mais para estar com os colegas, poder ajudar e ter essa presença ali. E as atribuições do presidente da Atlética, ele tem que coordenar tudo isso, ele tem que esquematizar o treinamento, tal dia, tal time. Imagino que ele tenha um preposto, que ele tenha um treinador de cada modalidade que ele se reúne. Como funciona isso? Alessandro comentou um exemplo importante. Quando tinha o time lá, chamavam algum dos guris para treinar o time feminino, enfim. Algumas atléticas ainda funcionam chamando o pessoal da educação física, dando oportunidade para que apareça lá, esteja junto com a equipe. Algumas outras atléticas já preferiram contratar algum profissional formado em educação física para dar os treinamentos.
Ali na UDEP, conforme as atribuições da presidência, a gente se organizava com uma diretoria. Um grupo de acadêmicos, normais, como qualquer outros, que gostam muito daquilo que fazem, gostam muito de representar aquela camisa, e aí nós sentávamos para organizar as funções todas. Tinha a equipe do esportivo, que regularizava todos esses times, os treinamentos, conversava com os treinadores. Tem a equipe do financeiro, que é responsável por ter o caixa da Atlética, conversar para onde é que vão esses outros investimentos, pagar os lotes de inscrição para as competições. Tem uma equipe responsável só por produtos, desenhar os uniformes, desenhar alguma camiseta de torcida, desenhar roupa para as meninas, para os meninos, frequentarem esses ambientes dentro da faculdade. Tem um time só de eventos, que produz alguma festa da Atlética, uma festa da faculdade, uma recepção dos calouros, né, uma despedida para os mais antigos, para os formandos. Então, tem vários segmentos ali, cada um com a sua aptidão, conforme vai vendo o que gosta ou o que não gosta tanto, eles vão fazendo dessa forma. E a universidade, ela contribui com alguma coisa para a Atlética, em termos de algum tipo de patrocínio ou algum tipo de desconto em aluguel? Aí é um cenário tenebroso. E já enganchando a segunda pergunta, vocês costumam ter patrocinadores? Aí é um cenário tenebroso, Jefferson. A gente, dependendo da Atlética, em qual faculdade, qual universidade é ligada, né? Tem algumas vantagens e algumas desvantagens. As faculdades públicas normalmente têm um pouco mais de incentivo. A reitoria costuma ter essa vertente de incentivo ao esporte, enfim. Nas faculdades particulares, ainda não tem esse incentivo neste formato financeiro, digamos assim. Às vezes tem a facilitação de conversas com o ambiente esportivo para fazer a marcação das quadras. Dificilmente tem algum desconto, algo financeiro relevante. Mas aí a Atlética em si, como representa uma marca, busca os seus patrocinadores. Normalmente alguma empresa de formaturas patrocina as faculdades, as atléticas de medicina, ou algum outro estabelecimento dentro da própria universidade também, algum bazar, algum bar, alguma venda de lanches, enfim, também faz esse tipo de coisa. Agora tu vê a mentalidade, né? Nos Estados Unidos... Eu ia falar isso. Então fala. Como é diferente, né? Como? Porque o esporte é a base, né? Então, assim, eles buscam para dentro da universidade aquele cara que vai ser o atleta depois, né? Exatamente. E aí tem incentivo, bolsa, né? Patrocínio. Sim, dão aquelas Nossa, grandes universidades. É muito diferente, né? Quer dizer, se o cara se destaca lá no basquete, principalmente basquete, o basquete, eu acho que a base toda do basquete dos Estados Unidos é formada no universitário. O né? torneio universitário americano, o draft para NBA. Eu acho que o futebol americano também, né? Também. São as forças. Então eles brigam entre eles para levar aqueles melhores e eles fazem o curso, mas com estímulo, né? Porque aqui no Brasil a gente vê assim, por exemplo... Sim, o pessoal se virando, né? Jogadores famosos que fizeram cursos, não só da área da saúde, mas tem muitos que tem educação física, né? O Romário é formado em educação física e tem vários que são formados em educação. A gente viu, assim... Eu acho que mudou alguma coisa, mas não para futebol, para outros esportes, né? Quando eu estava na faculdade, eu namorava um atleta da ginástica olímpica. E aí ele era atleta da Sojipa. E a Sojipa pagou a faculdade de educação física. Eles faziam, na verdade, a faculdade que eles queriam, né? Então, passavam no vestibular e a Sojipa pagava para os seus atletas. Então, incentivava que eles tivessem o curso superior. E isso foi uma coisa que a gente viu acontecer, porque a geração dele foi uma geração que começou a aparecer na ginástica olímpica. Eles começaram a se classificar para mundial, e aí eles começaram a dar incentivo, mas era uma coisa que não acontecia antes. Os atletas tinham uma ajuda de custo ali e se viravam, No Brasil, né? a gente tem um problema crônico de incentivo ao esporte, seja ele em qual esfera for, né? Aqui a gente está falando do contexto universitário, mas nas outras esferas também. É difícil encontrar um bom incentivo para atletas mirins, atletas infantis. Aqui tem um apoio para os jogadores olímpicos nas Forças Armadas, né? Nas Forças Armadas, sim. Sim, os Jogos Mundiais Militares é uma Olimpíada. Tem vários atletas de clube que são também entram para a carreira militar para disputar os jogos. O próprio Exército, Aeronáutica e Marinha recrutam eles, os jogadores olímpicos nossos, meninas e meninos, né? Então eles têm um soldo, né? Conforme o nível de conhecimento que eles têm, de estudos, né? Então eles são do Exército. Isso também ocorria muito na época da União Soviética, né? Os times, né? O planejamento de governo, né? Na verdade.
De um estimular planejamento de governo, o de estimular o esporte, né? E estimulando o esporte também a formação superior, né? E a gente vê que isso é bem desorganizado aqui no O Brasil. esporte ele é uma das primeiras portas de entrada para a formação de caráter, né? Tu vê grandes atletas se formando com hombridade, com questões de entendimento de hierarquia social, de como as posições funcionam, De respeitar regras, o treinador, melhorar o desempenho escolar, respeitar os pais em casa através do esporte, daquilo que o esporte providencia, proporciona, né? e te exige também. A Não, e disciplina é uma das disciplina e maiores regra, habilidades que né? a gente aprende. Tu tem que obedecer a regra, né? E aprender a viver, né? Porque o futebol, né, não é só aquela coisa... É bom que seja competitivo, que ganhe, mas tem que aprender a perder Mas também. o né? esporte de alto rendimento, ele é uma escola de vida, porque tem aquele... não sei, o coletivo, não sei como funciona, mas o individual, porque tem aquele oponente que tu sempre perde em campeonato e um dia tu ganha. Tem aquele que tu sempre ganha e um dia tu perde, e aí tu tem que estudar por que ganhou, por que perdeu. Tem vezes que tu tá ganhando sempre, tá medalhando e daqui a pouco começa a perder. Então tu vai aprendendo que a vida tem essas fases e a vida vai te levando pra cá e pra lá e tu não é... E tu aprende que tu não é o melhor de todos depois que tu ganhou várias em sequência e nem que tu é o pior de todos quando tu perde. E aí tu começa a ver aquele que sempre ganha perder, o que perde daqui a pouco ganha um campeonato. Então, eu valorizo muito o esporte e eu queria dizer isso, que saúdo a questão de ter as atléticas, porque uma coisa que a gente acabou não comentando aqui, mas a educação física saiu do currículo da faculdade. Eu ainda peguei a época Eu peguei que também. a educação física era curricular. Eu também No peguei. início da Eu também faculdade, peguei. tu Eu tinha, peguei. curricularmente, tu tinha que fazer 2 semestres de educação física no primeiro ano. Mas a nossa... Mas até no colégio eu acho que não tá mais tanto quanto era Mas tem na ainda, época né? que a gente... Eu, claro, não tenho filho, mas eu vejo pelos... que eu pergunto para meus pacientes, como é que o filho faz, né? E é uma coisa diferente, porque eu me lembro que a educação física do colégio a gente aprendia vários esportes, a gente tinha a base de vários esportes. Eu aprendi basquete, eu aprendi handball, futebol, a gente tinha Vôlei. a gente tinha uma base de todos os esportes, e aí isso também te guiava para ver se tu tinha talento para alguma coisa, tu seguir, né? Mas na faculdade eu me lembro, né, que nós tínhamos a quadra de futebol de salão, então a aula de educação física, ou a gente jogava futebol de salão ou campo, porque tinha o campo ali. Mas eu não E aí peguei a na prova faculdade era isso. corrida, você lembra? Tinha que Era. fazer o teste de Cooper e tinha cara que pegava G2 e G3 e rodava na bicicleta e tinha que fazer de novo. Sabe que eu não tinha conhecimento dessa parte, né? Fui fazer um estágio no Hospital Militar há algum tempo. O Major Marcondes, que é proctologista, me contou as histórias. Ele é egresso da PUC também. Me contou várias dessas histórias. Eles tinham o teste de aptidão física na faculdade que eles tinham que realizar. Não, mas enfim. tem até hoje no concurso para médico da brigada, Perfeito. tem aptidão Sim, física. sim. E eu vou contar uma história para vocês que é sensacional. E até vou dar nome aos bois, só não vou falar do que morreu. O nosso colega Euler Manente, né, cardiologista, gabaritou todas as provas clínicas para médico da brigada. Tirou 10 em tudo. E aí tinha que fazer o exame físico. O exame físico era 5 voltas ali aqui no Beira-Rio, ali na Pista atlética. pista atlética, subiu uma corda de 5 metros. 5 votos, 2 metros. Tu sabe. 2.000 metros. Isso, e tinha Não, tinha a abdominal, corda, apoio, não tudo tem isso. tudo isso. Aí Aham. ele se apresentou lá. Ele se apresentou para fazer... E aí ele não estava preparado, né? E aí o pessoal disse, olha, se tu não viu lá no manual da prova para médico que tinha que ter tudo isso aí, eu vim aqui para ser médico, não para ser atleta. Não, mas tu vai ter que correr aí. Não Mas vou. na brigada é isso aí. Não vou. Aí tinha um outro atrás dele que tinha tirado o No segundo exército lugar. também, das outras forças militares também. Tinha um outro atrás dele, parece que o rapaz era um boliviano, um gordinho. E o gordinho se atracou, infartou na terceira volta e morreu. Mas que coisa! E aí... E o Euler disse... Eu Agora tô reanimando aí, ó. assim,
continua médico. E você mandou. Mas todas as forças... Porque quando tu faz aquele voluntário, né? Que o médico se forme, pode se inscrever como voluntário das Forças Armadas, tu tem que fazer todo um treinamento e tem que fazer prova também. Mas tinha física. que ter treinado antes, né? Não, mas e faz o treinamento militar aquele de campo. Sim, tem que ir pro Inclusive. campo, né? Mas eu queria voltar no assunto do início do programa, falar sobre a folha seca, porque eu vi várias vezes o Didi falando sobre a questão da folha seca, como é que ele inventou a folha seca, que na verdade é o que chamam hoje que dá o corte na bola por baixo, por isso que ela sobe e ela vai com o giro ao contrário e cai. Tem agora o personagem esse aí que faz muito, toca canhoto, toca de esquerda, personagem, o Meinzinho. O Meinzinho é uma figura interessante. É, ele teve joga, lá no Congresso Brasileiro Brasileiro de Urologia lá, conversou com a gente, tirou foto, fez vídeo, é uma figura espetacular. Mas e enfim, joga uma bola. Joga uma bola. Foi categoria de base, eu não sei se do São Paulo ou do Corinthians. Se eu não me engano, do São Paulo. Mas enfim, aí o que ele disse é que ele se machucou e não conseguia chutar a bola, o Didi. E que então ele começou a ver que ele batendo daquele jeito ali, ele conseguia chutar sem doer a coxa. E aí ele começou a se especializar naquilo que ele viu exatamente, que se ele desse o corte na bola, a bola subia e como ela ia com o efeito contrário, ela descia rápido e encobriu o goleiro. E aí ele especializou na folha seca e virou a folha seca. E tu sabe que a Criativo. história... E tu sabe que a história do biquinho do Romário, né? O Romário não chutava a bola, né? Ele dava de biquinho. Sim. Sabe por quê? Porque ele não podia chutar. Porque ele tinha uma lesão no adutor da coxa. Se chutasse, doía. Então ele te lembra os gols dele? Sim. Era um biquinho, ele empurrava, né? E o Ronaldo, fenômeno... Também. Por causa do joelho. Por causa do joelho. Então também dava o tal do biquinho esse. Porque né, ficou preconizado que não pode estar de bico, né? É 3 dedos. Ai, tem que ser bonito. Tem que ser bonito. É que nem assim, ó. Ai, olha esse jogador, que jogada bonita, dá lençol. Aí dá um lençol, depois perde a bola, não acontece nada. O que me adianta? Tem a famosa história aqui, que até um convidado, Mauro Galvão, vem aqui nos contar isso. Mas que o Falcão teria dito pro Mauro Galvão, dá de bico. Isso. O Galvão disse, mas onde é que é o bico que eu não sei. Mas esse aí era... O Galvão era o zagueiro clássico, né? Esse aí... Esse não dava de bico. Não né? dava de bico. Não esse dava aí de jogava bico. de terno. Jonas. O Ayrton também, né? Voltando, e tu, como tendo sido presidente de liga e tal, certamente tem um envolvimento com o esporte, pelo menos como espectador. Como é que tu viu a Copa do Mundo e como tu tá vendo a nossa dupla aqui? Olha, tristeza para as duas respostas, para os dois cenários. Assim, sempre fui um entusiasta do Brasil. A primeira Copa que eu me lembro vendo e torcendo, entendendo o que era de fato, foi em 2006. A gente tinha o Quarteto Fantástico, a gente tinha uma série de figuras importantes naquela Copa. O Quarteto Fantástico começa em 2002. Sim, mas em 2002, Mas em ele 2006, é jovem, né, eles Nogueira? eram- Ele não lembra? Em 2006 é onde chamavam eles assim e faziam Quarteto propaganda Mágico. deles. Quarteto Mágico. Que era com o Kaká. Que era com o Kaká, Adriano, Ronaldo e Ronaldinho. A gente tinha naquela época grandes esperanças, aí tem né? 3 melhores do mundo. Kaká, Ronaldinho E Ronaldo. e Ronaldo. O Adriano não chegou a ser, mas o Adriano era maravilhoso. E aí, desde essa época, fui ensinado pelos meus pais a torcer, ter esse entusiasmo. Depois, algumas decepções, 2010, 2014, 2018, ali já entendia mais de futebol, aí torcia, porque queria torcer, não porque achava que ia dar certo. Mas essa última Copa, eu acho que a gente ficou devendo para a nação. Essa última Copa, a gente falhou com estratégia e falhou com ânimo, né? A gente jogou sem vontade, essa é a Eu acho verdade. que isso falhou, sabe, jogou sem com a vontade. convocação. Convocaram errado. Eu acho que esse Ancelotti nem convocou. Eu acho que o... Convocaram pra eles e olharam. Exatamente. Tá, então É. vai. Pô, porque ele convocou... Ele não conhecia, né? Quantos ex-jogadores ele convocou, né? O Casimiro já estava em fim de carreira. O Danilo, coitado, fim de carreira, né? Essa Copa foi melancólica.
E eu não sei se vocês notaram... Mas não é só fim de carreira. É isso que ele tá falando. A gente, ali, ó. Tu falou quarteto, né? E aí tinha 3 melhores do mundo. A gente vem numa baixa, e aí o cara que pode ser tá em fim de carreira, mas se o cara é craque, ele vai ter uma entrega. O Messi tá em fim de carreira, o Cristiano Ronaldo tá em fim de carreira. E os caras entregam ainda. Olha, nós estava falando aqui nos bastidores do Ronaldinho Gaúcho com 46 anos jogando, viu os lances dele ali, o cara entrega. Que esses Né? E o cara, assim, Zé 46 anos. Mas ok, só que a gente não tem mais isso. A gente não tem mais isso no nosso futebol. Vinícius Júnior... Ele não é extra classe, gente. Não é, né? É um bom jogador, né? Mas não O que tu acha, Jonas? A gente tinha Tu acha que o Vini Júnior é extra classe? A gente tinha que voltar para a época de cachorro magro, entendeu? Esses grandes jogadores, eles não têm mais nada que modifique a carreira. Claro que ganhar uma Copa do Mundo é interessante para todo mundo que joga. É o ápice do esporte e do futebol. Mas vamos ser sinceros, ele volta para o clube, continua jogando depois, a carreira continua a mesma. Continua seus patrocinadores, bilionário. bilionário, trilionário, né? Valores que eu não sei, nem minha calculadora aqui consegue colocar. Tu sabe por quanto? Mas aí a gente tem algum jogador que quer jogar de verdade, que precisa de uma ascensão na carreira, essa pessoa, esse atleta, ele vai correr de verdade. Esse atleta, ele vai vestir a camiseta, esse atleta, ele vai querer fazer a diferença. Vai se superar, né? Porque para ele faz diferença. Ele precisa chamar atenção mais do que os outros. Isso também deve ser uma variável que tem que ser levada em consideração. Pois é, mas eu acho, por exemplo, o próprio Rafinha, né? Aí fez bolhas no pé. Mas o Rafinha não é esse jogador que o Jonas está falando. Ele já tem a carreira estabelecida, já está milionário, já não precisa. Nós tínhamos que botar uma turma lá que corresse pelo prato de comida. Quer ver? Eu vou fazer um paralelo com o Grêmio agora. O Grêmio contratou um zagueiro, Wallace. o Wallace. Veio da Série B. Era reserva do CRB. O cara tá com fome de jogar. Claro. Tu vê que é diferente. Não, e veio o lateral. O lateral, mas o zagueiro coisa. me chama mais atenção. Caito. Não, mas aqui eu tava... Eu achei sensacional. E tu olha a declaração, o cara veio com vontade. E aqui nós vamos ter que fazer uma E é isso que a homenagem. gente precisa. E o nosso cabo-verdiano também. Também. Bom cara. Bom cara. Pelo menos tá afim. E aqui nós vamos ter que fazer um elogio ao Pelaipe. Esse é o time do Pelaipe. Agora, esses caras aí, por exemplo, esse é um croata que veio agora aí? O croata é bruxo do O treinador. último da seleção da ONU que o Grêmio tá montando a seleção da ONU. O Grêmio tem 12... Nós somos a Torre de Babel. Exatamente, tem 12 estrangeiros, né? 12. Tem dinamarquês, tem... Belga, Croata, cabo-verdiano, Paraguai, Uruguai, Argentina, chileno. Não, e trouxeram uns argentinos. Português. E no meio disso tem algum brasileiro. E vocês acham que não dava para montar um time com gente daqui do Rio Grande do Sul? Mas claro que sim. Eu fiz essa pergunta pro Preto, que estava sentado ali, o meio-campo que jogava no Novo Hamburgo. E ele disse, com certeza daria. Mas olha aí, os caras... Pra montar só... Esses dois que vieram são do time. brasileiro. São brasileiros. Foi o que ele disse. O problema todo é que não existe estímulo dos clubes aqui para as crianças continuarem. Ele nos revelou que o custo é alto, fora da dupla Grenal, pros que tem patrocínio, pros que querem persistir, e que essa gurizada acaba abandonando o futebol do Rio Grande do Sul e se mandando daqui, sendo valorizado em outros clubes. E aí a gente traz caras já formados, que não tem identificação com a dupla Grenal. E não jogam pelo prato de comida. Agora o problema é a decadência da dupla Grenal chega a doer, né? Os dois lá embaixo, né? Os dois com 22 pontos, né? Agora saiu. Nós temos 25, para. Subiu, teve mais 3. Para, Nogueira, nós temos 25. Não, é que só falta 20. Nós estamos com o Super Pavon, né? Pois é, agora eu nunca vi um Grêmio também tão ruim assim, né? É estranho, porque é um time que não tem meio campo, né? Ele bota aqueles 3 volantes ali e não tem alguém que arme. Diz que esse croata é o armador dele. Não, mas ele vai jogar isso ele falou agora na última na entrevista, que a estrutura ele tá achando e ele quer tempo para os jogadores entender, e o jeito que ele vai jogar é assim. Ele não vai ter um meio armador. O cara não é armador, o cara é volante. Mas, pô, vem cá, isso aí é pior que o Daltro Menezes também, quando falavam aqui da turma. Ele é número 8. A gente acha que nunca viu um elenco tão ruim nesse ano, porque a gente ainda não descobriu qual que é o da próxima temporada, né? Atualmente nós estamos assim. Sempre pode piorar. E a situação financeira dos nossos clubes também, a do Inter aí... Isso é complexo.
Mas eu vou dizer, eu acho o Pesolano, eu vi o jogo do Inter, eu acho o Pesolano, vi os 2 jogos do Inter, o que classificou na Copa do Brasil e agora o 0-0. E eu acho o Pesolano muito bom treinador. Eu também A acho. gente Vê as linhas do Pesolano bem distribuídas, fazendo o jogo que tem que fazer. Não, e o Pesolano é humilde, né? E o Pesolano, ele subiu o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro era do Ronaldo Fenômeno, que ele era o dono, o treinador era o Pesolano. E ele subiu o Cruzeiro da Série B para a Série A. E esse português, a única coisa que ele ganhou foi lá com o Shakhtar Donetsk, né? O único título que ele tem na mas vida. é que eu acho que assim, o treinador, ele tem que ter inteligência de ver o grupo que ele tem e montar o esquema de jogo baseado nas características daquele. Agora, o nosso português é assim, ele decidiu que é daquele jeito E e vai aí achando as os peças. jogadores vão ter que se adaptar àquilo. E aí, os caras não conseguem fazer. Os nossos 3 volantes, eles batem cabeça, né? Eles não conseguem. Eles são fracos, né? Parece que não foi embora aquele gurizinho. O Léo E Pérez. outra, né? O Grêmio rasga dinheiro, né? Rasga dinheiro. Rasga. Já não tem rasgo que tem. Mas sabe o que tá havendo lá no Grêmio? O Braithwaite tá ganhando 2.600.000. Aí o Vinícius da Pose, que é o goleador, o empresário vai lá, pô, esse cara aí ganha 2.600.000, tá no banco, não faz gol, tu tem que ganhar a mesma coisa. O Amuso era o segundo goleador. Aí foi a mesma coisa. Então, o que está acontecendo dentro do Grêmio? Essa disputa aí, entendeu? Por que a Alessandra ganha o cachê aqui do programa o dobro do meu? Eu quero ganhar igual dela, né? Entendeu? Então, o futebol tem muito dessas coisas, né? Por isso que tem que trazer esses jogadores, tipo o Wallace, que querem... Aí agora tá assim, manda embora o cara, gastaram quase 3 milhões de dólares pro Leonardo Pérez e agora emprestou. Sim, não vão tirar esse dinheiro. O valor do dinheiro, ele muda, né? Se tu for parar para buscar as informações de quando contrataram o Cristiano Ronaldo pro Real Madrid, o valor que pagaram para transferência naquela época, converte para hoje quanto pagam para trazer um jogador qualquer para o segundo escalão da Premier League. É mais ou menos a mesma coisa. E naquela época ele já era o melhor do mundo. E tem o pior e maior negócio do futebol do Grêmio, o TT. Pagaram quanto? 8 milhões de euros, né? 8 Pro mil. Brisa. Olha, tia, o TT dá vontade E aí o que acontece? Ele vai ser banco do Pavon. Porque Mas tira o vai ser Pavon do banco. time agora. Ele e o De namorado, jeito 2 nenhum. bancos do Pavon. De jeito nenhum. 2 cara caro, banco do Pavon. Mas sabe que o namorado, quando chegou, ele pintou assim, né? Não, mas é que eu não acho que ele seja mau jogador, eu só acho que ele é fraco. Ele Ele é parece uma fraquinho. criança jogando no meio dos caras. Os caras dão um encontrão nele. Cara. Mas aquele outro que eu era fã dele... O Denner era fraco Era e pequeno. Não, passava mas por todo mundo. o Denner não era tão raquítico. Ele é Não, mas era pequeno, tem umas pequenininho. perninhas finas, assim. Mas o Denner era Marcelo... Tá, o mas é que Marcelo aí o Denner era Tá, esse. e o o Denner era Marcelo? classe, né? E o Marcelo... Não, Gabriel Mack, né? E o Gabriel Mack. E o Mack. Por que ele não bota o Gabriel Mack? Esse guri tinha que vai que jogar. dá certo, né? Esse guri tinha que jogar. Tem Aí, o o Grêmio que ia se beneficiar acontece? desse. Ele disse na entrevista, não estou inventando, estou só transcrevendo, falando o que ele disse na entrevista, que o Mac é ponta e ele vai ter que brigar que nem todos os outros. Aí, ó. Então, assim, ele ó, parece ele é o ponta. Rote botando o Ronaldinho. Ele não acha que o Mac no seja banco meia. de Itaqui. Ele não acha que o Mac Igual. seja meia e ele disse que o Mac é um ponta que vai brigar pela posição que nem todos os outros estão brigando. Ele falou isso no último jogo. Futebol tem cada coisa. Tu te lembra do Vianney Carlet, que dizia que o Tyson era melhor que o Messi? Sim. Vocês lembram Só disso? o tempo dirá. Eu vejo, o futebol é um circo, né? É que às vezes tu, assim, ó, jogador... Mas ó, o que a gente tava falando do Pavon. O Pavon, quando estreou no Grêmio, aquele jogo que ele estreou no Grêmio, ele entrou e eu acho que ele fez um gol e deu assistência para Fez 2, um ou gol fez por 2 cobertura. gols e deu assistência para... Jogou muito. Claro, era gauchão, mas assim... Eu acho que o TT não joga nem no gauchão. E aí tu pensa assim, meu Deus, o que é esse cara? E aí depois ele teve uma baixa, e aí aconteceu tudo o que aconteceu com ele, e agora eu acho que ele tá numa crescente, eu acho que ele vai nos Não, entregar. agora tá. Mas é por isso que a gente gosta do futebol, porque ele dá o entretenimento, não é só assistir o jogo, é falar mas mal, é falar bem. Aí ele fez o gol e ele foi lá na frente da geral Ah, comemorar, claro. porque a geral fez carta Claro. pedindo pra mandar ele embora aquela vez, né? Coitado.
Mas esforçado ele sempre foi. Nós temos que ser justos. Mas também, qual é o peso da mídia nisso? Porque jogador... A mídia conseguiu tirar o Renato. A mídia conseguiu convencer, eu me lembro... Só que a mídia não conseguiu derrubar o Castro, né? Últimos jogos do Renato, a torcida pedia fora Renato. A torcida. E agora pede pra ele voltar. Porque foram no papo da mídia, que o Renato não servia, que o Renato isso, que o Renato aquilo. Que aí o jogo do Renato era assim, né? Era ferradura. Agora, Agora é assim... Ou então o balão do goleiro. O Renato eu amo e odeio ao mesmo tempo. Eu só amo o Renato. Não, mas eu acho que ele trouxe muito... Mas eu não tô nem Todos analisando. trazem, Nogueira. Todos trazem. Mas ele trouxe aquele... Você lembra o Thiago Neves? Todos o Tardelli. trazem. Tardelli pegou 36 milhões do Grêmio, fez um hotel em Itapema. E o Cuejar? O Cuejar que tá aí até agora, né? Não, o Cuejar saiu. Já conseguiu mandar embora. Mas ele trouxe o Michael Swell uma época, mas eu não tô nem falando do Renato pelo Renato, poderia ser qualquer um, só tô citando o exemplo de um ex-jogador e treinador ídolo, campeão, que não tava passando uma boa fase, mas pouco tempo, 2 anos antes, tinha sido vice-campeão brasileiro. E ele não tava fazendo, ele tava fazendo o trabalho que dava para fazer, e as pessoas... não se deram ao trabalho, desculpe a redundância, de analisar o que ele estava sendo feito, números, o que poderia ser feito, qual era o elenco, o que ele estava fazendo, e foram o quê? Na mídia dizendo que o Renato não servia, que o Renato não servia, que o Renato não servia, daí o Quinteiros também não servia, aí o Manos também não servia. O Mano fez um bom trabalho, pegou o trabalho do Quinteiros, que estava direcionado para um lado, e... conseguiu acertar dentro daquilo que ele entendia. Aí quando o cara finalmente tá começando a dar um rumo e sair da tempestade, traz outro. Por quê? Porque a mídia diz que... E a torcida vai muito na pilha da imprensa, porque a imprensa tem que gerar notícia, né? Mas então, aqui no Rio Grande do Sul sempre foi assim. Mas eu fui assistir o jogo da Copa do Brasil, as pessoas estavam torcendo pro Grêmio ser eliminado, pra ver se o Castro caía. Exato. Eu disse, cara, não vou torcer contra o Grêmio. O Castro tá aí, eu vou torcer que ele acerte. Acho que não vai, mas a gente tem que torcer. E pra falar do Inter, o Pesolano entrou, ganhou o primeiro Grenal que disputou, ganhou com propriedade o primeiro Grenal que disputou, e eu me lembro que até ele falou, a gente que vem aqui é platino, a gente entende o peso do clássico, e foi isso que eu me esforcei, parará. Se vocês forem ver, perdeu o Grenal aquele, mas foi fortuitamente, porque o Bernabé tinha perdido um gol, não fazia muito, e o Bernabé foi expulso. Então vocês imaginam, se o Bernabé não é expulso e se faz o gol, a gente podia estar falando de outra história. E quanto que a imprensa queria que o Pesolano fosse embora? Mas eles estão trabalhando ainda, eles ficam criticando os dois, né? Mas é que é isso, o papel deles é sempre gerar o tumulto. Mas é que ninguém gosta de expor a sua opinião real, né? Tá todo mundo sempre pesando os dois pratos. A imprensa fala um pouquinho bem, um pouquinho mal, porque vai acertar. Se ele ficar, acertou. Se ele sair, também acertou. Então ficam dosando isso e a torcida entra no embalo numa vertente. Mas o comentário, não vou falar, mas vocês vão identificar um comentarista aqui da televisão que diz assim, não, tá indo muito mal e tem que trocar tudo. Aí o time faz o gol, ele diz, como eu tinha dito anteriormente, vitória de quem não mudou, de quem persistiu. É assim, né? Agora, a crônica esportiva gaúcha é braba mesmo, né? Aqui para jogar, quando eles pegam o pé de alguém... Não, e o Renato é assim, eu tenho certeza que o dia que o Renato voltar, porque ele pisou no aeroporto, eles já estão criticando ele. Não começou nem a treinar. É que é o seguinte, é que nem eu disse, eu acho que a crônica é que nem eu. A gente ama e odeia o Renato. Né? É aquela coisa, quando ele ganha, todo mundo ama, né? Quando perde, e essa coisa dos bruxos, né? Ele é muito dos bruxinhos. Mas todo treinador tem. Tu tá falando do Ancelotti, trouxe todos os bruxos dele. Pois é, e foi esse horror, né? Convocou todos os bruxos dele. Agora aí o cara que era o goleador da Europa, ele não convocou. O João Pedro, né? Agora a seleção foi um troço triste. É a pior classificação da seleção... Pior da história. Da história, né? Muito, muito ruim. Tem a mudança de formato que tem que ser considerada, mas para o Brasil
vale a informação de que é a pior da história, né? Agora, essa Não pode se Copa... dar o luxo Não, e de... caiu assim, o jogo que foi eliminado foi ruim, né? Foi ruim, É, assim, né? aquela Foi falta de feio, foi vontade. triste. né? O Ancelotti deu uma entrevista, disse que perdeu o jogo na hora da hidratação ali. Não sei o que se lembra por quê? Na hora da hidratação. Perdeu o jogo porque não marcou o cara que faz gol. Sim, o cara tocou na bola 2 vezes, seus 2 gols. É que a gente... tudo vem de novo na mídia, né? Tudo depende de como a gente divulga as informações. O que acontecia antes de Brasil e Noruega era uma série de highlights do Gabriel Magalhães superando o Haaland. Tu vai pegar a história da Premier League, não é assim. Aqueles ali são os únicos lances que houveram dessa forma. Todos os outros que ele foi superado, e eu acho um excelente zagueiro. Gabriel Mas Magalhães. foi divulgado que não há perigo. O Gabriel Magalhães faz isso diariamente na Premier League. Não tem por que a gente se sabe preocupar. qual é o problema? Olha aqui, ó. Essa é a É que a narrativa gente que a ficou gente se contou. enganando, né? Claro. Mas E a tu vai gente se ver o que enganou desde o aconteceu. primeiro jogo, E aí né? os dois Tu vai ver o gols que foi aconteceu no seguinte, primeiro gol, quando ele eles ficou tinham que catando marcar a cavaco no bola, chão. eles marcaram o jogador, e quando eles tinham que marcar o jogador, eles marcaram a bola. Não, e outra Sim. coisa é o seguinte, zagueiro bom é aquele que tem um volante na frente que o atacante já chega morto nele. É o que o Figueiredo Figueiredo dizia, né? Com o Caçapava Caçapava aqui na frente, eu me consagro, porque o cara já chega todo estropiado aqui, Mas né? é isso, né? O volante ruim É. deixa o atacante estar na cara E o zagueiro fica Casemiro mano a mano, foi vai um perder grande vontade. volante, mas agora já estava em fim de carreira. É que nem a Pra situação... disputar uma Copa do Mundo, Não numa dá, posição em que tem que correr muito, organizar muito, fazer fechamento de espaços, é o cara que cobre o zagueiro quando o zagueiro sai, cobre o lateral quando o lateral sai, e cobre os 2 laterais. Não tem É, mais. tem que de ser repente tá lá rápido. na frente cabeceando, de repente tá lá atrás tirando o escanteio. A agora... famosa vai recomposição, né? É. Que no futebol atual tem que ser rápida. Exato. E que é o que o Grêmio não tem. Melhorou. Eu acho que nos 2 últimos jogos a gente recompôs um pouco menos lentamente. Eu não vou nem dizer mais rapidamente. Agora é o seguinte, a gente viu a França. Para mim, a França era o melhor time. Mas essa Espanha, esse time da Espanha é um time nojento. Pragmático. Irritante. Porque eles não deixam o outro jogar. Não, Quem é eles que- pegam eu não a lembro bola. quem foi que... O que é aquilo? É. Ninguém tira a bola dos caras. Eu não lembro da boca Aquele de quem que saiu a frase. tic-tac, aquilo? Não Não é, é mas bem- o não é tic-tac é mais. bem É. diferente. Não lembro da boca de quem que saiu a frase, mas todo mundo, todas as seleções têm medo da França. E a França tem medo da Espanha. Uhum. Alguém lançou essa e Não, é a mas- realidade. Não, mas não eles foi, não mas eles deixaram não a França perderam o último jogar, pá. campeonato. Foi, Sim, né? Perderam, Sim. né? A França só não conseguiu superar a Espanha até o momento. Desde É, a porque última. só as duas melhores. Mas a Espanha teve 2 jogos que eles não deixaram os caras tocar na bola. Foi a França e a Argentina. Argentina. Os 2 jogos, Não, mas chegava a irritar, né? Era Não, a irritante. Argentina não viu a cor da bola, né? Não, mas a viu. França também não. Porque eles pegavam a bola, tu vê o que eles fizeram até Olé e tocavam. Mas não é o tic-tac. Qual é a diferença desse Não, o esquema? tic-tac era aquele bate que ele pegava a tic-tac bola e é já da época do devolvia, Iniesta, né? É. Mas o tic-tac é da outra Copa, do Niesta. É um timinho também bem Iniesta, fraquinho, né? Xavi. Mas isso foi uma coisa que eu até falei aqui. Chave No Iniesta, início- meio campo. No início da Copa do Mundo, eu via aquelas separação de linha e o futebol reativo. E graças a Deus, quer dizer, graças a Deus, força de expressão, vocês me entendem. Ainda bem que as 2 equipes que chegaram até a final, chegaram jogando pelo meio campo. Para demonstrar que é o meio campo. A bola tem que passar pelo E meio o campo. Castro não viu. Abrir mão do meio campo, O Castro não assistiu. aparentemente, ainda é um equívoco. Exatamente, é que nem o Grêmio, né? O Grêmio tem 3 volantes, não tem o armador. Vamos pegar o meio campo da Espanha, né? Aquele aquele cabelo clarinho. Sim. Dami Dani Olmo. É? Dani Olmo. Damian, que é aquilo, cara. E quem são os outros 2 do meio do campo ali? É o Rodri e o É o Petri. jogador invisível que não aparece, que é o Rodri, mas tá o tempo inteiro. Ah, sim, bola a bola sempre gira passa sempre por ele. nele. Isso. E aí o Com a idade Lamine... que tem, depois de lesão, e o jogo é todo centrado Não, nele, mas ele- embora pouco se fale o nome. Não, mas já foi escolhido o melhor do mundo. Não, claro, eu digo no jogo. No jogo pouco se fala. Mas Aí- ele não foi ele que foi escolhido o melhor da Copa? O melhor da Copa. Melhor da Copa, sim, mas o jogo passou por ele. E o Lamine Yamal ainda não jogou tudo Não, que ele ele- joga, né? E quem mais que tinha? Aí o Ferran Torres, que é reserva no Barcelona. É. Ele é reserva do Barcelona.
E o engraçado, o Real Madrid não tinha nenhum jogador. Nenhum. E o Barcelona tinha Sim, 8. eles estavam Espanha, entrosados ainda, né? 8 do Barcelona. Tinha o Pablo Gavi, que é reserva do Barcelona também. Cubarci. Esse Cubarci tem 18, 19 anos. Ele e o Lamine Yamal. muita Quer dizer que bola. esses caras têm quantas Copas Eleito pela o melhor frente jogador ainda? jovem da Copa, né? O Cubarci, né? Mas o Cubarci é um zagueiro. Agora, é triste, né? A gente vê isso aí e depois tem que olhar o jogo do nosso time. Ah, né? Pois bravo. então. Mas aí a gente tá Aí vendo eu a tenho que olhar o discrepância Nardoni das jogar. coisas como são. Lá na Espanha nós temos esses jogadores jovens. Alguns lograram sucesso que a gente não esperava. O Cubarci, por exemplo, não se falava. Se falava muito do Yamal, que jogou bem, mas não apresentou tudo o que jogou pode. o que ele Em joga. contrapartida, a gente olha pro Brasil agora, cadê os caras jovens que a gente precisa, que a gente tá formando, que a gente tá começando a pensar sobre... Não se tem essa Não mídia, tem. não se Não tem se essa Nem tem, fala. no né? Brasil não tem. Nem no Brasil, nem do Brasil. Não, pois é, mas tinha uma crítica, né? Que na Espanha só tinha 2 times, Barcelona E e Real Madrid. Real. Né? O Real é só estrangeiro, né? Agora que eles trouxeram o Cucurella, né? Que o Cucurella era do Chelsea, né? Lá no Barcelona também tu vê que tem gente que joga na seleção espanhola e não joga no Barcelona. Tu vê como é que é a coisa, né? Então, como é que fica? A Inglaterra que tem os melhores times, né? Mas é que é muito jogador Mas não tem estrangeiro, inglês né? na liga. Não Então, tem inglês, É isso aí. esse que é o É problema. quando reúne inglês. Mas, doutor Nogueira, infelizmente o tempo é inexorável e ele passa para Nossa, todo que mundo. filosófico. Suas considerações finais, doutor Eu vou Nogueira. falar, como tu disse, que esse programa que a gente fala de tudo e até de futebol. Então eu vou falar sobre um show que nós promovemos aqui no último programa, que a gente se dedicou a promover um show da banda do João Riso. Né? E o João Riso não podia Saiu vir. rindo. E veio o César Matos, que é anestesista lá do Moinhos, e foi colega do Danilo Rolim de Moura, do Gilberto Schwartzman, tudo da mesma turma, e do Eduardo Pinheiro, o Maninho, que promovia a famosa penha folclórica lá da medicina, que era um sucesso, era com os estudantes estrangeiros, cada um trazia a sua música, e o César, ele que era da música, que promoveu. Inclusive falou que tu fez um show com a banda deles. Eu fazia, durante um tempo, eu fiz o Momento Elvis da FAMB. Parava tudo, a entrava FAMB o Elvis e saía o Elvis. Vamos traduzir o que é FAMB. First Aid Medical Band. É uma banda que tem 16 anos, que o João Riso toca, são só médicos, mas o irmão do João Riso, que é trombonista... Júlio Riso, maestro Júlio Riso. Que é trombonista da OSPA, se aposentou, deu uma canja. O show, vou te contar, nós fizemos esse programa aqui, exclusivo para promover o show. Eles tinham vendido 400 lugares. E para lotar lá o Teatro de Sier, são 500. Então a gente fez aqui um merchan, né, Cláudia? E olha, eu acho que nós estamos com bastante audiência. Que nós lotamos lá. E o João nos agradeceu publicamente lá do palco. Muito obrigado ao programa que divulgou, e a gente passou aqui o tempo inteiro divulgando. Eu não consegui ir dessa vez que eu não estava aí, mas o show deles é muito bom. Isso, e eu vou aqui fazer outro merchan. A vocalista deles é maravilhosa. Exatamente, ela é uma cardiologista. Nossa, é sensacional. A Gabriela Nóbrega, Nóbrega. ela é pernambucana, mas tem uma outra back vocal, que é Infecto, uma outra colega nossa que faz o back vocal. Mas eu vou fazer outro merchan aqui também. Dia 13 agora, quinta-feira, tem Jazz in Room. Esses são músicos profissionais de New Orleans que estarão tocando no Sgt. Peppers. Então vocês têm que estar lá. Né? Quem me convidou foi o nosso colega, ex-presidente da Associação de Otorrinologia do Rio Grande do Sul, Dr. Vânios Roevel, que nós somos da mesma turma, o Euler, a Angélica, e vocês também estão todos convidados para o Jazz in Room, no Sgt. Peppers. Doutora Alessandra,
com a senhora. E sua perspectiva agora? Finalmente ganhou. Ganhamos. E o que virá? Não, eu acho que para o grupo estava precisando ter, assim, esses resultados mais satisfatórios. Eu acho que, assim, a gente analisando dentro do quadro do Grêmio, a gente vem numa melhora. Desde o jogo do Fluminense, teve a Sul-Americana ali, mas eu acho que não estava um engajamento, eu acho que o Grêmio não queria passar, né? Então teve esse percalço ali, acho que eles entraram desmotivados mesmo, eles não queriam passar. E esses 2 últimos jogos eu acho que vi uma melhora. Dentro dessa perspectiva que nós, torcida do Grêmio, vamos ter que se acostumar que ele vai jogar assim, não tem o que fazer. Ele já falou com todas as letras. E aí a gente tem que torcer que é isso, que aquela bola que eles enfiam lá pro ponta chegue no Carlos Vinícius e saia o gol. Mas vem cá, e terça-feira às 11 tem o sorteio dos próximos da Copa do Brasil. E pode dar Grenal, hein? Pode dar qualquer coisa. Não seria bom, né? Eu acho que era melhor para os dois que pelo menos fosse na próxima fase, né? Mas com a sorte que a gente tem, a gente vai pegar o Palmeiras. Doutor Jonas, passo às suas mãos a lembrancinha do Sindicato Médio do Rio Grande do Sul. Singela, mas feita com muito carinho aqui pela nossa produção, a Cláudia Fleury, e sempre lembrando do nosso eterno presidente Marcelo Matias, sem o qual não haveria este canal e não haveria este programa. Agradeço pela singela lembrança, mais energia para você seguir cuidando de muitas vidas. Vou aproveitar aqui o apelo publicitário que está ocorrendo, então. Você que é médico, que assiste, por favor, dentro da sua faculdade de formação, existe uma atlética, existem futuros médicos que gostam da prática esportiva e precisam do esporte para fazer a sua formação. Se não conheces mais como as coisas funcionaram ou se não foste tão próximo da atlética enquanto participava da faculdade, procura alguém procura na faculdade, vai ter informações e faça o investimento. A medicina sobrevive graças aos acadêmicos que se formam e que vêm com entusiasmo para aprender com os mais antigos, com os mais experientes. E para uma boa formação, o esporte é uma das melhores ferramentas. O esporte universitário na medicina precisa do investimento daqueles que fizeram parte, que fizeram essa construção. Aproveitem, busquem essa gurizada, deem um incentivo, porque nós somos muito gratos e com certeza a nossa formação será ainda melhor com essa participação toda. O esporte muda a cabeça de muitas pessoas e ajuda uma série de outras pessoas que vêm de outros estados, de cidades mais distantes, para fazer a faculdade, seja em Porto Alegre, vêm de outros estados para Unipampa, vêm de outros estados para cidades do interior do Rio Grande do Sul ou saem do Rio Grande do Sul para outras faculdades fora do nosso estado. Essas pessoas precisam de uma família, esses acadêmicos mais novos, para que a sua mente se mantenha no lugar adequado e façam uma boa formação e mantenham as suas faculdades mentais para serem bons médicos. E a gente, com a proposta das atléticas, aposta que o esporte seja essa ferramenta. Obrigado pelo espaço. Muito bem. E eu duvido que vocês que estão aí em casa, no trabalho, fazendo na academia, lavando louça, molhando a grama, ou estão dirigindo, ou enfim, a gente recebe mensagem de que assistem ou às vezes só ouvem o programa nas mais diversas atividades. Eu duvido que vocês não tenham curtido o programa de hoje. Então, continuem com a gente. Acessem o nosso canal do Simers, que é muito importante. Deem o like, compartilhem. Nosso canal do YouTube. E a gente volta na semana que vem com mais um Sala de Prescrição.